gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal, o meu primeiríssimo vlog como uma CEO de MEI. Gente, veio aí. Primeiro vlog que eu gravo depois dessa minha decisão de me dedicar exclusivamente ao meu trabalho como produtora de conteúdo sobre livros na internet, então tá sendo um momento muito especial. E tá sendo ainda mais especial porque esse vídeo ele tá acontecendo em parceria com uma das minhas editoras favoritas, minhas editoras que eu amo. Hoje pela manhã eu comecei a ler um livro que acho que chegou aqui em casa no final do ano passado. Ele e mais vários outros que essa mesma editora publicou e mandou aqui pra casa. E assim, fiquei querendo ler todos, mas comecei por um que, assim, o título dele já me remete àqueles filmes de viagem espacial, em que acontece alguma coisa e a pessoa fala assim, preparar para o impacto. É isso que eu sinto quando eu leio esse título, que é o Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai. Pra começar com essa capa lindíssima, essa estampinha parece o teste do pezinho, né? Que remete muito à questão da infância. Todo o título em vermelho, né? Só o nome da autora aqui, que é a Paula Feby, tá em preto. Esse título é muito forte. Quando eu vi ele, eu já fiquei muito interessada pelo título mesmo, mas também já fiquei imaginando que traria alguma história, digamos assim, não muito levinha. A edição, como sempre, por dentro tá maravilhosa. A Darkside arrasa demais. E eu comecei a ler o livro hoje. Eu li 40 páginas, que deu um total de 8 capítulos, ou seja, os capítulos são muito, muito, muito curtinhos. E eu já marquei tanta coisa desse livro e eu postei lá nos stories. E a galera ficou assim, meu Deus, que livro é esse? Me fala que livro é esse? Me conta que livro é esse? E eu tô aqui ainda embasbacada com a beleza dessa escrita e com o que eu fui lendo até agora. Olha o começo desse livro, gente, ele já começa assim. Dizem que a vida é tempo, mais tempo, menos tempo. E a morte? Qual é o tempo da morte, já que entre a morte e a vida, apenas a morte é para sempre. Esse livro ele é narrado por uma mulher que a gente entende que perdeu o pai, e a gente vai acompanhar a narrativa poética belíssima dela sobre esse relacionamento com a paternidade. É um relacionamento de, digamos, talvez abandono com a paternidade, um relacionamento que muitos de nós aqui talvez não tenha tido, né? Mas que muitos de nós também podem ter tido. Então eu acho que esse livro ele vai tocar muito qualquer leitor. Seja você um leitor que teve uma relação conturbada com a paternidade, seja você um leitor que não teve esse tipo de relacionamento. Ela traz uma narrativa, como eu falei, muito poética, né? Muito simbólica. E como eu falei também, eu marquei várias. Os primeiros capítulos, eles não são ainda exatamente sobre a história em si, relacionando ela com o pai, mas muito das suas, digamos, reflexões sobre a vida, a infância, a relação dela com o pai e muito sobre o que ela tá vivendo no momento. E é muito profundo, assim, o tipo de coisa que ela escreve. Por exemplo, enquadre-me em suas teorias diagnósticas e me faça celebrar uma nomenclatura sobre mim mesma. Agora que posso me nomear, sou humana novamente, de asa quebrada, porém humana. Tem um outro momento que ela vai falar sobre a questão do DNA e sobre heranças genéticas que a gente vai tendo e que a gente enxerga no espelho ou não. E daí ela fala depois o seguinte: também nos reconhecemos a partir da maneira com que o outro nos enxerga. Por essa razão, quando somos crianças, qualquer referência é referência. Sou o que é dito sobre mim, mesmo que seja algo terrível. E logo no parágrafo seguinte já começa assim: o que eu sei sobre mim foi você que me contou, meu pai. E juro que, para mim, até hoje, a história que disse é confusa. Os caminhos se cruzam. Ainda assim, não consigo me desfazer de suas opiniões. Nunca consegui. Creio que as vantagens que vi em seu fim trazem minha interpretação do que você disse que eu era. E eu, como criança, precisei acreditar nisso. Já fica muito claro, pelo começo, né, do que eu narrei aqui, o começo dessa história, dessa leitura, que o livro, ele não vai ser leve. Ele vai ser um livro que vai falar sobre luto, sobre morte, sobre esse relacionamento não muito saudável que houve aqui entre pai e filha. E agora, no momento em que eu tô na página 40, a gente já entendeu um pouco mais sobre o que aconteceu com o pai dela e um pouco mais sobre como foi a forma como ela lidou com isso, né? Só que o livro ele tem 200 e poucas páginas, então tem muito mais do que ser, assim, absorvido nessa história. E eu fico me questionando, fico pensando, cara, se em 40 páginas eu marquei tanta coisa desse livro e eu tive tantos sentimentos, eu fico imaginando o que o restante do livro me aguarda. Mas enfim, essa é a minha leitura desse vlog. E antes também eu gostaria de mostrar pra vocês outros livros que chegaram aqui junto com
as vantagens que encontrei na morte do meu pai. Eu mostrei pra vocês já no vídeo de unboxing, no unboxing pós-férias que eu fiz aqui no canal. É o último unboxing que eu postei aqui no canal, então se você quiser saber com detalhes tudo que chegou, vai lá assistir. Mas olha, chegou também o porco de raça. Esse aqui, no caso, é uma espécie de distopia em que a gente vai ter, tipo, lutas clandestinas, alguma coisa assim. Distopia, né, gente? E ó o título também, super instigante. Aí também chegou Morto Não Fala e Outros Segredos do Necrotério, do Marco de Castro. Esse aqui é um livro de contos sobre histórias meio sinistras que acontecem na cidade de São Paulo, né? Elas são ambientadas na cidade de São Paulo. E também chegou o Inventário de Predadores Domésticos, que é esse aqui, da Verena Cavalcante. Aqui a gente também tem um livro de contos. E esses dois aqui eu deixei no plástico, porque como eu não vou ler por agora, eu resolvi pelo menos deixar eles protegidos aí da poeira. E é isso, gente. O início do vlog foi desse jeito. Eu tô muito surpresa com a qualidade dessa escrita. Sério, eu não tava preparada pra isso. Eu tava preparada pra algo bem mais, digamos, talvez soco no estômago, que talvez eu encontre ainda no livro. Mas eu não tava esperando essa escrita linda. Ai, vou lá, vou ler mais um pouquinho. Chegando na metade do livro, eu comento com vocês mais um pouquinho. Mas eu não vou poder também ler muito hoje, porque hoje é a minha formatura. Veio aí, gente. Hoje é o dia da festa de formatura da minha turma. Depois de 6 meses, um pouco mais de 6 meses, a gente vai finalmente celebrar a nossa formatura e vai ser hoje. Então, é sobre isso. Não vou poder ler o tempo inteiro neste dia. Ah, e hoje é sexta-feira, tá? Sextou. Beleza, cheguei nas primeiras 100 páginas. Esse livro é curtinho, ele tem 208, 210 páginas mais ou menos. E eu cheguei nas primeiras 100. Super rápido de ler, mas, como eu vinha falando no começo do vlog, é sim um livro bem denso, né? Ele tem muita coisa pra refletir. Ele não é escrito de uma forma que você vai lendo e devorando sem refletir sobre o que você tá lendo, sabe? Você precisa sim parar em vários momentos e absorver aquilo que você tá lendo. E eu gosto muito quando os livros trazem essa proposta, porque não são só um amontoado de páginas construindo uma história. Além de uma história, ele tem coisas pra te trazer, pra refletir, enfim, pra te fazer também crescer, eu acho, enquanto leitor. A partir de um ponto aqui da leitura, o livro começa a não só focar na narrativa A partir de um momento aqui da história, o livro deixa de ficar somente na narrativa dessa narradora e passa a ter também certos, digamos, registros médicos, vamos colocar assim, de diferentes pacientes masculinos. São pacientes de diferentes idades, que tiveram diferentes, enfim, situações de vida e tudo mais. A gente vai, a cada capítulo intercalado de narrativa da narradora, a gente tem essas apresentações desses pacientes. E são pacientes muito diferentes, como eu falei, né? As condições deles são diferentes também. E até o momento, nenhum deles tem uma conexão com o outro. Chegou num ponto aqui que eu achei que fosse ter uma conexão, mas na verdade eu acredito que eu posso estar enganada. Isso vai se confirmar um pouco mais pra frente na leitura. E outra coisa também é que aqui, olha, nessa página preta, sempre no começo de um capítulo, tem algumas informações sobre o que acontece com o corpo depois que você morre. Então aqui, ó, começa desde o minuto 0. Deixa eu ver se vai focar. Começa aqui, olha, desde o minuto 0, e aí vai tendo, né, as sucessões de minutos, 5 minutos, mais não sei quantos minutos, depois algumas horas e tudo mais. E a gente vai vendo, né, nessa pequena introduçãozinha do capítulo, a sequência do que vai acontecendo com o corpo da gente quando a gente morre. Vou comentar de novo o quanto que eu estou surpresa com a qualidade dessa narrativa. É uma escrita muito bonita, muito poética. Já fiz várias outras marcações aqui enquanto eu ia lendo, porque não tem como, gente. Então, assim, já vá sabendo que esse livro é aquele que você vai sentar com um lápis do seu lado ou um marcador. Eu marquei aqui no capítulo 10, o início do capítulo 10, o seguinte: para estes preconceitos toleráveis vestidos de pessoas, quero esclarecer. Você não sabe as marcas que minha maquiagem esconde. Você não sabe o que já passei entre minhas pernas para mantê-las com o salto 15 bem longe do chão por onde você cospe para exibir a sua masculinidade. Olha isso, gente.
Enfim, é um texto forte, né? E eu tô amando cada soco que eu tenho levado no meio dos meus peitos. Eu vou ler mais um pouquinho agora e daqui a pouco eu vou começar os preparativos pra me arrumar pra minha formatura. E não sei se eu mostro o vestido agora, acho que eu vou mostrar depois pra vocês. Mas enfim, depois eu atualizo vocês melhor sobre essa leitura. Agora eu vou lá pro computador fazer umas coisas de trabalho. E é isso, galera, a leitura super fluiu. Achei tudo. Gente, pausa aleatória pra eu atualizar vocês da mudinha de jiboia que eu fiz no último vlog. Olha como já tá enorme. A raiz, gente, tá aqui dentro, sei lá, 10 dias, uma semana, e tá saindo folha aqui, tá vendo? Muito rápido ela criou raiz, muito rápido. E só pra mostrar pra vocês, ó, esse aqui é o caule original que eu cortei pra fazer aquelas mudas, e olha aqui, o que tá saindo? Mais folhinha. Gente, ela tá muito feliz, e eu tô muito feliz também. Porque ela tá feliz. E olha só, essa aqui é a costela de Adão, né? Aqui tá o tronco que eu cortei pra fazer as mudas, e olha ali o que tá saindo. Ai, gente, não aguento, é muita fofura. Oi, gente, eu tô de volta. Hoje é segunda-feira, pela manhã. E assim, o que foi esse final de semana, gente? Foi uma coisa, uma loucura. Eu cheguei à conclusão de que eu não tenho mais idade pra festar até de madrugada. Gente, eu saí completamente da minha rotina, do meu fuso horário, dos meus horários de acordar, de dormir. Eu passei o final de semana todo meio, sabe, lesada por causa da formatura. Eu acabei nem conseguindo mostrar pra vocês um vídeo ali, né, do vestido, da minha vestimento. Vou deixar uma foto aqui pra quem tiver curiosidade de como ficou toda a minha roupa. A escolha do meu vestido tem inspiração literária, quem pegar vai pegar, mas eu já contei também lá no Instagram, se você não segue o link fica aqui embaixo. Já tem foto lá mostrando como que ficou, né, a roupa e tudo mais, mas vamos ao que interessa. Eu terminei na sexta-feira mesmo. Foi na sexta? Eu terminei, se não foi na sexta-feira, foi no sábado, a leitura de vantagens que encontrei na morte do meu pai. E, gente, tudo que eu vinha falando com vocês até a primeira metade desse livro continua acontecendo na segunda metade. Só que a segunda metade desse livro tem umas revelações, uns acontecimentos que me deixaram bastante surpreendida. Lembra que eu falei que a gente vai conhecendo aqui alguns pacientes, sabe? Que a gente vai tendo informações que aparentemente a gente não entende muito bem a relação desses pacientes com o que está sendo narrado. Pois é, vai ser explicado pro final desse livro. E vai ser explicado por que eles estão ali, qual que é a relação deles, né, com a narradora. Tem muito também sobre o desfecho de tudo que a gente vem lendo até então, e é bem impactante, bem chocante. Inclusive, a segunda metade desse livro, gente, tem até outros gatilhos, além dos que a gente veio comentando até então, que acredito que seria um grande spoiler se eu contasse, mas até o momento a gente veio falando sobre essa questão do abandono parental, talvez um abuso psicológico infantil, coisas envolvendo a infância da protagonista que podem sim ser um gatilho para alguns leitores, mas na segunda metade temos outras coisas acontecendo que podem configurar outros gatilhos e que também podem configurar spoiler. Então o que eu vou tentar fazer eu vou tentar listar todos os gatilhos e eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo com um alerta de spoiler bem grande. Então você vai precisar rolar ali o comentário para poder tentar ler. Então já aviso que esses gatilhos são com spoiler, então só visualize mesmo se você tiver interesse ou curiosidade, ou se você for tirar, enfim, né, as conclusões se o livro realmente funciona pra você. No mais, o que eu achei do livro foi uma narrativa muito singular, muito bonita, muito poética, uma história incômoda, é um livro muito incômodo, por isso justamente, né, eu acho que ele não pode ser que não seja uma leitura pra todo mundo. A autora vai trabalhar aqui temas muito sensíveis, não só envolvendo paternidade, mas também envolvendo toda uma relação de machismo que essa protagonista vivenciou ao longo de toda a sua vida, não somente com o seu pai, enfim. A gente também tem um pouco das questões psicológicas que a autora trabalha dentro da protagonista, em decorrência de toda essa vivência que ela teve, né, ao longo de sua vida, tanto com relação com seu pai, quanto com relação a outras questões ali, envolvendo seu crescimento, seu amadurecimento, e também eu sinto que a autora deixa uma grande reflexão sobre a importância da infância e da juventude na formação dos adultos. Inclusive, tem um trecho que eu li pra vocês aqui no começo do vídeo, que eu marquei e que é muito importante
pro andamento da história a seguir, né? Ele tá na página 15, bem no comecinho, e ela fala o seguinte: creio que as vantagens que vi em seu fim trazem minha interpretação do que você disse que eu era, e eu, como criança, precisei acreditar nisso. Ou seja, aqui a gente já tem ela própria entendendo que tudo o que aconteceu na vida dela e todas as ações que ela tomou na vida adulta são um resultado de uma infância problemática, conturbada que ela teve com o seu pai. Gente, foi um livro, assim, eu acredito que esse aqui vai ser um dos favoritos do ano, porque foi um livro que me tocou muito e mexeu muito comigo pela escrita da autora, pela narrativa, pela história que ela traz, e também porque eu acredito que nós, mulheres, quando lemos esse livro, a gente entende certas coisas pelas quais a personagem passou, mesmo que a gente não tenha passado por exatamente aquilo, sabe? Existem muitas coisas que a gente consegue enxergar certa, digamos assim, conexão com ela. Ou então talvez até mesmo entender certo pensamento ou certa atitude que ela teve. Então, gente, eu gostei demais do livro. Eu deixo a forte recomendação para quem não é sensível aos gatilhos que eu vou listar aqui embaixo. E é isso, galera. Esse era o vlog de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica e que também, enfim, né, eu tenha conseguido convencer alguém aí a dar uma oportunidade para essa leitura. E eu gostaria de finalizar dizendo que a escrita de Paula Feby, em alguns momentos, me lembrou um pouco a escrita de Aline Bay, tá? Então, se você já leu algo da Aline Bay, é possível que você também curta a leitura dessa nova obra da Paula Feby, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Quero antes agradecer aos apoiadores do Catarse, muito obrigada por tudo, galera. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!